Olá, graça e paz, gente. Somente para constar, a quarta parte, ok? Do nossa aula, videoaula aqui, dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Nós falamos aqui no vídeo anterior sobre o Evangelho de Marcos. E agora vamos para o Evangelho de Lucas, o doutor Lucas. Foi ensinado para os irmãos que dos 4 evangelistas, somente 2 foram, deixa eu modificar o dedo aqui, somente 2 foram discípulos, que foi Mateus e João. O Marcos, que é João Marcos, ele não foi discípulo de Jesus, mas andou com Pedro, né? E Lucas também não era discípulo, não foi discípulo, não era judeu, era grego, né? Era o doutor Lucas, que acompanhou a vida de Paulo, acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias direto, e Lucas que escreveu o Evangelho e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ok? Bem, eu escrevi no quadro aqui o Evangelho de Lucas. Lucas omite muito material judaico. Mas por que ele omite? Ele estava escrevendo para os gregos. Muito conteúdo de pormenores da área judaica, Lucas ele omite, porque não é assim de interesse dos gregos. Lucas queria passar para eles justamente o Evangelho de Jesus, de maneira que os gregos compreendessem. Entendeu? E Lucas ele foi um grande historiador. De repente, em aulas presenciais passadas, alguém deve ter analisado isso aí junto comigo, mas você abrindo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, inclusive na primeira aula falou sobre a fonte Q, né? Keller. Então, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Versículo 2. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Versículo 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então Lucas aqui, ele apresenta as suas fontes. Entendeu? Primeiro, ele fala que muitos empreenderam uma narração coordenada dos fatos, ou seja, escreveram evangelho de forma coordenada, organizada. Entendeu? Ele fala também, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ou seja, estão falando aqui da fonte Keller. Fonte Q. É justamente o pessoal que estiveram ali,
que presenciaram, foram testemunhas oculares. É a fonte Q. Ok? Então, Lucas, ele usa, né, as fontes justamente, e ele se aprofunda. Tem muita coisa em Lucas que não tem nos outros evangelhos. Por exemplo, nós temos aqui, logo de início, no versículo 5, 5 em diante, falando sobre Zacarias e Isabel. Não tem nos outros evangelhos. Entendeu? No versículo 24, nós temos a felicidade de Isabel. Entendeu? Eu acho interessante isso. Porque nós temos aqui Zacarias e Isabel, e através deles vai ter o nascimento de João o Batista. Entendeu? Isabel, que era estéril, está aqui no versículo 7, né? Com idade avançada. E de repente, seu esposo vai para o templo, né? Vai lá queimar incenso, né? Ao Senhor. E o Zacarias fica mudo, né? E dali em diante, ele só foi voltar a falar depois que nasceu João Batista. João Batista. Bem, aí aparece no versículo 26, né, a predição do nascimento de Jesus. Né? O anjo Gabriel foi enviado pelo Senhor a Maria. Maria vai virar para o anjo no versículo 34, mas como que vai ser isso? Como que vai nascer uma criança de mim que eu não tenho relacionamento com o homem? Né? Aí o anjo vai e fala, tem até hino evangélico com essa letra, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Olha que bênção. Irmãos, João, Lucas, Evangelho de Lucas, né? Falando sobre esse princípio que eu acabei falando aqui, Lucas, ele é minucioso. Quando ele vai falar de uma doença, uma enfermidade, ele dá assim, relatos minuciosos das situações, entendeu? Se ele vai citar alguma coisa judaica, ele explica de acordo com a lei, como que funcionava, como que era, entendeu? É interessante isso. É interessante a erudição, é interessante a maneira minuciosa e erudita como Lucas escreve, entendeu? Dando detalhes. Ele não deixou assim, são 24 capítulos de conteúdo detalhado, entendeu? Para que os gregos pudessem ter a compreensão. E uma coisa que eu escrevi aqui é que Lucas omite muito material judaico e que o conteúdo, a palavra, o evangelho, a mensagem que ele traz uma universalidade da mensagem cristã. A mensagem cristã não é somente para os judeus. A mensagem cristã é para todos os que creem. Amém?
Aí, eu botei uma observação aqui, que no Evangelho de Lucas é onde nós temos os principais, tem mais cânticos, mas os principais, né, os 3 cânticos. Aí tá os nomes aqui em latim: o Magnificat, Benedictus e o Nunc Dimittis. Magnificat, Benedictus e o Nunc Dimittis, né? São os cânticos bonitos, né, essenciais que tem no Evangelho de Lucas, né? O Magnificat está em Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 55. É aquele cântico de Maria, quando ela vai encontrar-se com a sua prima Isabel, né? Quando a criança pula, né, ali no ventre, né, de Isabel ali, quando ouviu a voz de Maria, um negócio fora de série, né? Maria cheia do Espírito Santo e faz um cântico ao Senhor, o Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Já o Benedictus, né, também conhecido como a canção de Zacarias, ou cântico de Zacarias, né, está ali em Lucas, capítulo 1, versículo 68 ao versículo 79. É a oração, a canção de agradecimento a Deus proferida por Zacarias por ocasião do nascimento de seu filho João Batista. Negócio bonito, né? E o Nunc Dimittis, também conhecido como Cântico de Simeão, está em Lucas capítulo 2, versículo 29 ao 32, né? É o cântico ali que Simeão fez. Simeão, que estava no templo. O Simeão tinha a profetisa Ana. E o Simeão, ele tinha ali uma promessa, algo ali com Deus ali. Está no capítulo 2, versículo 26, fala assim: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Aí quando Maria e José vão ao templo levando o menino Jesus, aí Simeão, ele vai estar louvando, né, o hino, né? Em latim seria Nunc Dimittis servum tu Domine, né? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Estou lendo o versículo 29, versículo 30. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Né? Esse hino, esse cântico vai até o versículo 32. Amém? Então vocês viram aí, aprenderam aí o Magnificat, Benedictus, Nunc Dimittis. Irmãos, são 24 capítulos de erudição. O que eu peço, irmãos? Leia a Bíblia, leia o Evangelho, amém? Você que está fazendo o curso, leia a tua apostila. Vamos nos aprofundar no conhecimento do Evangelho de Jesus, amém? Nós paramos por aqui
Que o Senhor continue nos abençoando, te abençoando grandemente. Amém? Finalizando aqui a nossa segunda aula. Graça e paz em Jesus a todos. O Senhor vos abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.